Olá, membros da Igreja do Pari, eu tenho um recado breve e importante para vocês. Como vocês sabem, a pandemia atingiu um novo momento e nós não poderemos estar fazendo os cultos presenciais. Então, nos próximos 15 dias, a partir de amanhã, dia 6/3, nós não teremos cultos presenciais, somente no formato online nas quartas e nos sábados. Então, fiquem atentos para mais informações. Fiquem com Deus e até mais. Bom dia, é um prazer estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome de Deus. Você que está aí, compartilha com o seu amigo essas músicas que louvaremos a Deus e esteja conosco, amém. Estava no começo, Ele é Deus, por Sua palavra, todo o universo se fez. Ele é o Cristo que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo o pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Cante com a gente. Ele é o Cristo que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo o pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Seja o teu reino, seja o teu reino,
Agora, a atitude de reverência, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem concedido a nós saúde, vida, e a despeito dos problemas, tu ainda concedes a paz em nosso coração. Esteja, Senhor, conosco durante este culto, que tudo que formos fazer seja para a tua honra e tua glória. Perdoe os nossos pecados, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Do sol que espalha seu calor, me envolves por onde quer que eu for. Como a chuva cai e descansa sobre a flor, me envolves por onde quer que eu for. Como a luz do sol que espalha seu calor, me envolves por onde quer que eu for. Como a chuva cai e descansa sobre a flor, me envolves por onde quer que eu for. E eu sou teu e tu és meu. Oh, me prometeu não me deixar, me prometeu comigo ficar, e hoje eu sei que a verdade me seguirá, me envolverá onde eu for, por onde quer que eu for. Como a luz do sol que espalha seu calor, me envolves por onde quer que eu for. Como a chuva cai e descansa sobre a flor, me envolves por onde quer que eu for. E eu sou teu e tu és meu. Oh, me prometeu não me deixar, me prometeu comigo ficar, e hoje eu sei que a verdade me seguirá, me envolverá onde eu for, por onde quer que eu for. Por onde quer que eu for, o teu amor me envolve. Por onde quer que eu for, o teu amor me envolve. Por onde quer que eu for, o teu amor me envolve. Por onde quer, me prometeu
Um feliz sábado a todos. Que nós possamos ter em mente isso que acabamos de cantar, né? Que o amor de Deus e a sua misericórdia nos acompanham onde quer que estejamos, onde quer que formos. Esse é o momento em que nós vamos interceder diante de Deus por todos aqueles pedidos, aquelas lutas que estamos travando durante essa semana, né? Durante a nossa vida. Eu não sei como foi a sua semana, não sei se você teve uma semana agradável, feliz, ou se você teve problemas, lutas a enfrentar, mas eu posso te dizer que Deus conhece cada necessidade sua e que Ele está presente em todos os momentos da sua vida. Basta você buscar por Ele. E Ele prometeu, né? Como nós cantamos, Ele prometeu que estaria ao nosso lado. Busque essa promessa de Deus. Não deixe passar. Entregue para Jesus todos os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. E nós vamos orar nesse momento por todos esses pedidos, por todas essas necessidades. Feche seus olhos onde você estiver, aqui na igreja também. Vamos orar. Maravilhoso Deus, majestoso Pai, aqui estamos como filhos teus diante da tua presença, Senhor, humildemente, pedindo perdão pelos nossos pecados, para que possamos ter acesso ao teu trono de graça, Pai. Queremos render a Ti um culto de louvor e adoração, porque só o Senhor merece o nosso louvor. Estamos aqui também, ó Pai, pedindo humildemente a Ti que o Senhor visite cada lar, cada coração, cada pedido, cada necessidade, que o Senhor estenda a sua mão poderosa, ó Pai, e segundo a Tua vontade, o Senhor restaure, o Senhor cure, o Senhor resolva as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamentos. Que o Senhor, ó Pai, na Tua infinita bondade, mude os corações para que nós possamos mudar também a nossa história. Oramos pedindo uma bênção especial sobre o Marcos, esse garotinho que espera um milagre das Tuas mãos, ó Pai. Que se essa for a Tua vontade, se for o Teu propósito, que o Senhor realize esse milagre. E tantos outros que sabemos que as pessoas aguardam por milagres, por respostas. Que o Senhor faça, Pai, segundo a Tua vontade. Mas que acima de tudo, o Senhor nos dê a paz, o Senhor nos dê a certeza de que está conosco e que controla a história desse mundo e que controla a história da nossa vida. E seja qual for a resposta, sabemos que ela é o melhor para nós, porque o Senhor conhece o nosso amanhã. O Senhor conhece o que é certo, o que é bom. Por isso queremos entregar em Tuas mãos todos esses pedidos, todos esses anseios, todas essas lutas e necessidades, confiados no Teu amor. Continua conosco, Senhor, nesse culto que segue. Aceita a nossa adoração e o nosso louvor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai
Março chegou e é um prazer falar no nosso mês. Nós mulheres que sabemos ser essência, que estamos sempre buscando ser mais e melhor para os outros e para nós mesmas. Buscamos a excelência nos detalhes da vida e também família. A gente sabe que a perfeição não existe, mas às vezes a gente se frustra com isso, não é mesmo? É normal. Mas nos mantemos fortes e destemidas nos maiores desafios, e isso é o que importa. Esse é o mês da gente, que não se esquece das datas de aniversários e sabe que um sorriso pode mudar o dia de alguém. Que somos eficientes no trabalho e detalhistas em multitarefas. Que não importa se em grandes empresas ou em casa trabalhando com a mesma graça, autoridade e competência. Mulher que pode ser filha, mãe, namorada, esposa, irmã, tia, prima, sobrinha, sogra, avó e tantos outros adjetivos, mas que essência somos guerreiras, corajosas, destemidas e igualmente compreensivas, delicadas e encantadoras. O mundo celebra um dia, o Dia Internacional da Mulher, mas o nosso Deus celebra a nossa vida desde sempre, antes mesmo da gente nascer. Em Jeremias 1,5 está escrito: antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Que promessa maravilhosa, mulher! Não se esqueça nunca de quem você é, de quem você é filha, e viva todos os dias com essa certeza e promessa que há um Deus que te criou, que te ama e que espera por você. Um feliz Dia das Mulheres a todas vocês. Obrigada, você que escolheu estar conosco aqui nessa manhã, presencialmente. Você também que nos acompanha pela internet, através dos nossos canais do YouTube e Facebook. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui, à Comunidade do Pari, uma igreja de relacionamentos. Talvez a semana, como a Cida disse, tenha sido desafiadora. Talvez você tenha tido aí alguns problemas, alguns desafios, seja da ordem financeira, de saúde, relacional, não importa. O salmista, no Salmo 30, ele dava ação de graças porque ele havia sido salvo da morte. E lá ele começa falando: Senhor, eu te louvo porque me socorreste dos meus inimigos, que não deixou que eles zombassem de mim. Tu me salvastes da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. E no verso 4, ele clama: cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembre-se do que o Santo Deus tem feito e lhes deem graça. O convite para você nessa manhã é esse também. Louvar, clamar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Adore ao Senhor de todo o seu coração conosco nesse momento, porque o nosso mundo certamente está nas suas mãos.
seguro em tuas mãos. Oh, oh, em tuas mãos. Senhor, toma meu coração, eu me entrego ao teu querer. Vou cantar o quanto é justo e bom, quero sentir seu toque em mim. Pois sei que tu és o meu Deus, pois sei que tu és o meu Deus. Meu mundo está em tuas mãos, meu mundo está em tuas mãos. Eu vivo por causa do amor, vivo porque sei que me ama. Meu mundo está em tuas mãos, meu mundo está em tuas mãos. Eu não temerei, estou seguro em tuas mãos. Oh, oh, em tuas Nunca desiste, nunca me deixará. Sei que acredita em mim e tua mão me guiará. Nunca desiste, nunca me deixará. Sei que acredita em mim e tua mão me guiará. Nunca desiste, nunca me deixará. Sei que acredita em mim e tua mão me guiará. Vem, Senhor, toma meu coração. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
Enquanto nós cantávamos, eu me lembrava da história que nós estudamos com os pequenos no nosso guia de estudos. Era a história de Jairo. Você já deve ter ouvido falar nessa história. Jairo e sua esposa estavam vendo a sua filha adoecer, ficando cada vez pior. E então a mãe da menina clama: Jairo, nós precisamos que alguém nos ajude. E Jairo tem a ideia. Sabendo que Jesus estava perto, ele foi até os pés do Salvador e pediu: Senhor, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, minha filha está muito mal. Mas tinha uma multidão em volta dele, as pessoas ainda queriam tocar nas vestes dele para serem curadas. Outros queriam falar, queriam conversar, queriam sentir a presença do Mestre. Enquanto Jairo aguardava, chegou um servo e falou: Jairo, não precisa mais incomodar o Senhor. Sua filha já morreu, não tem mais o que fazer. E Jesus, escutando aquilo, ele fala: calma, Jairo, espera e creia. E então Jesus e Jairo vão até a casa de Jairo, e quando chegam lá já encontram a menina sem vida. Mas o Senhor toca na mão dela e ela ressuscita. Vocês imaginem só a fé que Jairo precisou ter. Ele precisou crer no que ele não estava vendo. As evidências, tudo levava a crer que não tinha mais jeito. Mas o Senhor estava lá. Ele ressuscitou a sua filha, ele trouxe novamente a vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Não sei no que você precisa crer. Mas eu quero te dizer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. Ele nos dá exatamente o que nós precisamos. Nem sempre o que queremos, mas exatamente a medida do que nós precisamos. Esse é o convite para nós nessa manhã. Crer. Crer que Deus vai realizar um milagre. Ele realiza milagres atuais. Creia nisso. Crer no que não se pode ver. Esperança gera forças para lutar. Sua dor não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Louve ao Senhor, cante. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pensa em desistir, a noite passa, vejo a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pensa em desistir, a noite passa, vejo a luz do amanhecer. Ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer.
dormimos. Lembre-se disso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém. Amém. Bom dia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus. Eu acho que não existe outro motivo maior de gratidão do que esse. E o que nós queremos pedir ao Senhor hoje é que o Senhor nos ajude, primeiro, a aceitar isso e, segundo, a ir entendendo isso através de um relacionamento contigo. Porque às vezes a gente acha que entendeu o que significa o Senhor ser Deus e o Senhor querer ser Deus em nossa vida. Então que o Espírito Santo, através de um relacionamento, possa ir nos explicando e que nós possamos aceitar essa tão preciosa e importante verdade na nossa vida hoje. Que o Senhor seja o nosso Deus. Muito obrigado porque o Senhor permitiu estarmos aqui hoje para louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Não é mais um sábado, mas é o sábado que o Senhor está nos dando para te louvar, te adorar e te bendizer. Como um reflexo de uma adoração e de um louvor que já veio acontecendo no decorrer da semana. Se não aconteceu, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ensine o que é verdadeiramente te louvar e te adorar, conforme a tua vontade. Nesse momento nós vamos abrir a tua palavra e queremos ouvir a voz do Senhor falando através dela. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Espírito Santo tenha total liberdade de, neste momento, ele já está aqui, ele já está com a gente, mas que agora ele tenha total liberdade de poder transitar por este lugar e também aí pela internet, para todos aqueles que estão assistindo ou que irão assistir em algum outro momento, que ele tenha total liberdade de nos tocar profundamente agora com a sua palavra. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, é uma alegria poder estar com vocês aqui novamente, aqui na Igreja do Pari. Uma igreja que já tem um carinho muito grande, eu tenho um carinho muito grande por essa comunidade aqui. E sempre que eu tiver a chance de estar aqui com vocês, eu vou querer estar, né? Porque realmente essa igreja ela não tem só um slogan, né? Uma igreja de relacionamentos. De fato, ela é uma igreja de relacionamentos e isso é muito bom, porque o Senhor Deus nos criou para nós nos relacionarmos mesmo uns com os outros, independente de quem nós sejamos. Então, que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, pela presença de cada um de vocês, e que o Senhor continue também usando a vida de cada um de vocês para poder impactar a vida de outras pessoas. Eu me chamo Maiara. Eu trabalho lá na Novo Tempo e eu fico feliz de poder vir aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho da palavra, um pouquinho do muito que Deus tem tentado me ensinar através das Escrituras. Da última vez que eu estive aqui, eu acho que não fez nem um mês ainda, não sei, eu me perco nas continhas, não fez ainda, né?
eu falei sobre um assunto que foi a idolatria, certo? Eu ainda lembro, o primeiro texto que a gente leu naquele dia foi lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 14, onde Paulo estava aconselhando a comunidade de Corinto a fugir da idolatria. Para entender melhor o que era a idolatria, nós fomos lá para um texto do Antigo Testamento, lá em Gênesis, e analisar o assunto da idolatria não de forma sistemática e não de forma conceitual, mas tentar entender o que a idolatria representa na prática, certo? Na prática. O assunto que eu quero tratar com vocês hoje, eu vou conduzir da mesma forma como eu fiz na última vez que eu estive aqui. Nós vamos ler um texto sobre ele e, para tentar entendê-lo melhor, não de forma sistemática, não de forma apenas ou meramente conceitual, certo? Nós vamos tentar entendê-lo na prática, para a gente tentar absorver o máximo possível desse ensinamento na nossa vida. Ok? Podemos fazer assim? Para você que está aí na internet também, né? Seja muito bem-vindo nesse culto. Vamos estudar juntos agora a palavra de Deus e vamos ouvi-lo falando, né, com a gente. O assunto que eu quero tratar com vocês hoje é um assunto que faz parte da vida de todo mundo que está aqui, de todo mundo que está na internet também, por mais que você goste disso ou não. É uma coisa que a gente não tem como fugir. Aliás, você pode fugir de cair, certo? Mas você não tem como escapar dessa bala, vou colocar assim, certo? Alguém aqui se arrisca a chutar qual seria o assunto de hoje? Será que é o pecado propriamente dito? Tentação? Tem como eu fugir do pecado, sim ou não? Sim ou não? Tem. Eu sou obrigado a cometer atos pecaminosos porque eu tenho uma natureza pecaminosa? Não. Eu sou fraco, todos somos fracos, certo? Mas tem como a gente não cair em pecado, certo? Tem como. É difícil? Lógico que é difícil, mas tem como. O poder vem da gente para não pecar? Para não cometer ato pecaminoso? Vem da gente o poder? Não, a gente tem que admitir isso, não vem de nós. Está fora de nós esse poder. Mas tem como a gente resistir e evitar cair em pecado, sim ou não? Tem como. Agora, tem uma coisa que não tem como a gente evitar. O que é que não tem como nós evitarmos? O que a gente não consegue evitar? A morte? A morte realmente não dá mesmo, né? Desculpe, eu queria ter uma solução para a morte, mas o único que tem a solução para a morte é Deus. E Ele já resolveu o problema. Mas se Jesus não voltar, a morte vai ser uma paradinha obrigatória meio que na vida de todos nós que estamos aqui, certo? Mas não é a morte. Vocês falaram, antes do pecado vem o quê? Tentação. Então a tentação, gente, é uma coisa que todo mundo vai enfrentar, todo mundo vai passar, todo mundo vai viver. Tem até uma passagem na Bíblia, lá em Mateus 6, Sermão do Monte, oração modelo, que uma partezinha daquela oração diz o quê? Não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. O que é o mal dentro daquele contexto? É você cair em tentação. Mas não tem como a gente ser livrado do quê? Da tentação. Por tentação, todos nós iremos passar. E eu não sei dizer para vocês ao certo, gente, eu não tenho tanta certeza assim, se nós já aprendemos a lidar com as tentações. Eu também não tenho tanta certeza assim, se nós já começamos a entender e compreender o que é uma tentação. Se alguém te perguntasse o que é tentação, o que você responderia para essa pessoa? O que é tentação? O que é que você entende da palavra tentação? Tudo aquilo que te induz
digamos, ao mal, né? Ao pecado. E aí? Tentação. É o desejo de fazer algo. E é interessante que esse algo pode ser bom ou ruim. Então, a gente poderia entender a tentação como um desejo por fazer algo ou um desejo por algo. E aí, mais alguém? Tentação. Tentação. É interessante que quando você vai para a Bíblia, a palavra tentação, dentro dos idiomas originais dela, tem vários sentidos. Vários. Inclusive, um dos sentidos de tentação nem é propriamente dito algo ruim. A palavra tentação, ela pode ser traduzida na Bíblia também como teste, como prova. E ser testado e ser provado não é absolutamente o quê? Ruim. Agora, a palavra tentação, ela também tem a conotação de ser algo, alguém ou alguma circunstância que pode ser usado para nos levar para um caminho de pecado. Isso é verdade. E eu queria repensar sobre tentação com vocês hoje, nesse caminho, como algo que acontece para nos levar para um caminho que vai culminar com o pecado. Certo? Eu quero dizer para vocês que ser tentado não é pecado. Estar passando por uma tentação não é pecado, mas pode te levar ao cometimento do pecado. E aqui eu estou trabalhando o pecado como uma ação, mas apenas lembrando que na Bíblia, pecado não se resume a ações. Pecado na Bíblia é muito mais do que isso, tá bom, gente? Pecado na Bíblia é muito mais profundo do que isso. Tudo bem? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Tiago, lá no finzinho, obviamente antes do Apocalipse, mas está ali antes de 1 Pedro e depois de Hebreus. E Tiago, ele tem uma afirmação que ele faz aqui muito interessante. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12, ele vai mostrar, ou pelo menos ele vai tentar mostrar para nós, como seria, digamos assim, um processo de tentação. Eu não sei se você já parou para pensar na tentação como um processo. Sabe, gente, a Bíblia trabalha muitas coisas que a gente tenta conceituar, ela trabalha como sendo processos. Então, a santificação é um processo, o pecado é um processo, a tentação também pode ser entendida como um processo, certo? Que tem um começo, tem um ponto de partida, tem um desenvolvimento e tem uma finalização, certo? Então, Tiago capítulo 1, a partir do verso 12, o texto diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então pergunto, ser provado, ser testado, é uma coisa ruim? Não. De acordo com o Tiago, é o quê? É uma bênção, é uma coisa boa. Mas vai ser uma coisa boa para quem faz o quê? Suporta, resiste. Porque diz assim, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aí o verso 13 diz assim, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Isso é mentira. Porque o texto diz que Deus não tenta ninguém. O texto diz assim, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então veja, ele está trabalhando tentação aqui sob dois aspectos. No aspecto da provação e do teste, e isso é uma coisa boa para quem passa por isso e resiste e suporta,
E aqui no verso 13 ele vai trabalhar essa tentação como sendo algo que pode nos conduzir a quê? Ao mal, certo? Então ele diz assim, ó, se alguém estiver sendo tentado pelo mal, não diga que essa tentação está vindo de quem? De Deus, porque Deus não tenta ninguém desse jeito. Porque o mal não vem de quem? O mal não vem de Deus. Certo? E aí o 14 diz assim, ó, então de onde é que vem? De onde é que vem esse desejo pelo mal? De onde é que está vindo essa coisa, esse negócio? Vem da onde? O verso 14 ele vai dizer, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Depois, né, então ele diz o quê? Que a tentação para o mal vem da onde? Vem de nós mesmos. Do nosso próprio desejo, da nossa própria cobiça. E aí ele vai explicar uma coisa interessante aqui no verso. Ele diz o seguinte, ó, que esse processo de tentação funciona da seguinte forma. Primeiro acontece um flerte. E onde é que a gente encontra o flerte aqui no verso? Ele diz o seguinte, ó, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Atração e sedução são linguagens que a gente conhece muito bem quando nós estamos num processo de flerte com alguém que nos interessa. Não é assim mais ou menos que funciona o começo dos relacionamentos? Tem um flerte, tem uma atração, tem uma sedução que acontece, tem um envolvimento inicial. Então, o envolvimento inicial com a tentação é essa atração, é essa sedução, é esse flerte. Certo? E aí o texto continua dizendo o seguinte, depois que acontece esse processo inicial, diz o seguinte o texto, o verso 15 diz assim, então a cobiça, depois de haver concebido, então veja, foi um relacionamento que teve início e foi um relacionamento que deu sequência, porque houve concepção. Depois de haver concebido, dá à luz o pecado, ou seja, não apenas flertou, não apenas se envolveu, mas se envolveu de forma tão íntima que vai nascer um fruto dessa intimidade. E o fruto dessa intimidade se chama pecado. Diz que depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, olha que interessante, você tem aqui um processo inicial de relacionamento, que é um flerte, certo? Você tem um envolvimento mais íntimo, um fruto desse envolvimento e uma consequência final, que é a morte. Gente, o pecado, por melhor que ele pareça aos nossos olhos, por mais gostoso que ele pareça de ser praticado, o final dele é morte, porque do pecado não sai vida. O pecado só pode oferecer morte. E por que o pecado oferece morte? Porque o pecado nos separa da fonte da vida. Quem que é a fonte da vida? É Deus. Então não tem como nós nos iludirmos achando o seguinte, eu vivo deliberadamente em pecado e está tudo certo. Porque eu trago minha oferta para a igreja. Porque eu guardo o sábado. Porque eu dou cesta básica. Desculpa. Você pode estar até tentando aplacar a sua consciência pesada, mas isso não vai resolver o problema que o pecado gera. Porque o pecado, uma vez concebido, o final dele é o quê? É morte. E não tem nada que nós possamos fazer para resolver esse problema sozinhos. Nada. Então aqui eu queria entender melhor esse processo que Tiago apresentou, certo? De um flerte, de um envolvimento mais íntimo, de um fruto desse envolvimento e de uma consequência final, conforme nós lemos aqui. Se vocês observarem, tem um processo acontecendo aqui. O processo da tentação. E eu queria entender isso aqui melhor com vocês dentro de uma narrativa. E eu adoro as narrativas da Bíblia porque
é um método muito pedagógico de Deus querer nos ensinar lições. É interessante, por exemplo, que na Bíblia você não encontra o seguinte mandamento: não terás outros cônjuges além do teu. Você encontra assim na Bíblia? Tem um texto bíblico que fala isso? Que declare abertamente a proibição, por exemplo, a poligamia? Você não tem. Você tem um mandamento que diz o quê? Não adulterarás. E aí esse mandamento vai ser trabalhado ao longo da narrativa. E aí é muito interessante da parte de Deus, porque para ele ensinar que a poligamia não é um bom negócio, ele vai permitir que um monte de gente seja polígamo para mostrar através do exemplo daquela poligamia por que não dá certo. Então, na Bíblia, muito mais do que proibições, você encontra, na verdade, é Deus trabalhando os seus princípios da forma mais clara e prática possível, para que o ser humano entenda que ele, como Deus, sabe o que é melhor para a vida da gente. Talvez na nossa mente fosse muito mais fácil Deus proibir, mas sabe, Deus não trabalha assim não. Até as proibições dele, ele vai explicando no decorrer do tempo por que ele proibiu, por que ele disse não, por que não era bom. Ele vai explicando. Ao longo do tempo, ao longo das histórias, é isso que você vai observando na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Então, para a gente poder entender esse processo da tentação, conforme Tiago mostrou para nós ali, vamos abrir uma história. Essa história é conhecida, talvez muita gente aqui saiba de cor e salteado, soubesse talvez declará-la de uma forma até mais poética, mas lembre-se de uma coisa, gente, não é porque a gente já conhece uma história da Bíblia que significa que a gente entenda essa história. Eu tenho aprendido uma coisa, estudando bastante lá com os professores que eu tenho contato, é que o ideal mesmo para a gente é que todas as vezes que nós abríssemos o texto bíblico, nós lêssemos esse texto como se fosse a primeira vez. E vai por mim, isso aí é um grande desafio. Não é fácil ler a Bíblia assim, mas é um bom caminho. Então vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 11, para nós podermos aqui analisarmos juntos e tentarmos encontrar e aplicar nessa história aqui o que nós lemos ali em Tiago, certo? 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler juntos esse capítulo aqui e ver o que é que ele traz para nós de informações e ver se você consegue identificar, de certa forma, o que nós lemos lá nos versinhos que lemos em Tiago, ok? 2 Samuel, capítulo 11, diz assim: decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, quem é o personagem de hoje que nós vamos ler sobre? Quem é o personagem, gente? Davi. Certo? Essa história aqui é conhecidíssima. Muito, 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 muito. Mas hoje eu queria trazer para vocês talvez algumas outras possibilidades de entendimento para esse texto aqui, certo? A primeira informação que a gente tem é o seguinte: era período de guerra, certo? Era período de guerra. E o povo de Israel estava em quê? Em guerra, certo? Quem é que costumava ir para a guerra nessa... Ou melhor, costumava não. Deixa eu corrigir a minha fala. Quem deveria estar em guerra? Ou ir? O rei. Por que o rei deveria ir para a guerra? Qual era a figura do rei para o exército? O rei ele era o que dentro do exército? Comandante. O rei, ele era o comandante
do exército. Como comandante do exército, ele deveria estar aonde? À frente das tropas. Sabe quem deveria ter enfrentado Golias? Saul. Primeiro porque Saul, ele era considerado o gigante de Israel, você sabia disso? Qual é uma das principais características de Saul que chamava a atenção do povo? Sua estatura. Ele era um homem muito alto. Ele se destacava dos outros. Saul deveria enfrentar Golias. Mas sabe o que é? Ele estava na tenda, escondido lá junto com todo mundo. Tá tudo certo. Aí chegou Davi, né? E aí, para tentar ajudar, ele quis colocar a armadura dele no garoto, só que não cabia, porque a armadura era feita sob a medida do guerreiro. Mas o rei, a figura do rei, o rei representava o quê? Ele era o comandante do exército, certo? Então ele deveria estar aonde? À frente da tropa. Quem mais deveria ir para a guerra? Além do rei. Quem mais? Generais, enfim. Mas de uma forma geral, todos os homens. Com 2 exceções, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, por favor. Mas até onde eu lembro, de 20 anos para cima. Com 2 exceções. Os de 20 anos para baixo e os idosos. Quem mais ia para a guerra? Quem mais? A arca da aliança. Quem é que levava a arca da aliança? Resumidamente, quem é que ficava no arraial, então? As mulheres, as crianças e os idosos. Mas o resto deveria estar aonde? Na guerra. Gente, mesmo que o exército não precisasse guerrear, já aconteceu, sim ou não? Do exército não precisar guerrear? Já, porque quem desceu para guerrear? O Senhor, né? E os seus anjos. Quantas vezes na Bíblia a gente lê relatos assim, mas não interessa. A ordem que tinha sido dada é que todos os homens de 20 anos para cima, com exceção dos idosos, deveriam estar onde? Na guerra. E quem deveria ser o primeiro exemplo? O rei, porque era o comandante. Eu acredito que se nós lêssemos a narrativa toda, né, desde o primeiro capítulo de 1 Samuel, nós veríamos que essa época aqui deveria ser uma época de muita prosperidade para Israel. E a gente chega a essa conclusão fazendo a leitura dos capítulos que vêm antes e os capítulos também que virão depois. Mas a gente pode inferir isso ao texto, principalmente pelo comportamento do rei. Porque o texto começa dizendo que o povo estava em guerra. Davi mandou Joabe, mandou os líderes, mandou todo mundo que tinha que ir. Mas quem não foi? O bonito não foi, ficou em casa. Ficou em Jerusalém. Imagino eu. Gente, eu vou usar uma ilustração aqui. Não se ofendam. Se você se ofender, me perdoa. Imagino eu que Davi estava se sentindo aqui como Pep Guardiola. Vocês sabem quem que é o Pep Guardiola? Os homens vão saber. E eu não estou falando isso por sexismo. Não, tá? Porque comumente mulher não gosta muito de futebol. Então, fazer o quê? Eu que sou exceção, porque eu gosto de todos os esportes, né? Mas vocês se lembram do Pep? Quais foram os anos mais de glória que o Pep teve? Quando ele treinava Barcelona. E o Barcelona ficou aí uns bons anos ganhando tudo. Tudo. Não importa se fosse um joguinho treino. Passava por cima de todos os adversários. Se eu não me engano, eu lembro que eu li uma reportagem dizendo que chegou uma hora que o Pepe fez o quê? Pediu
para sair, porque ele já tinha ganhado tudo. Deve ser muito chato isso, né? Nossa, que chato, ganhar tudo. Ganhou tudo. Era imbatível. Eu imagino na minha mente que Israel e o seu exército deveria estar mais ou menos assim. Ganhando tudo. Passando por cima dos adversários sem dó e nem misericórdia. E não adianta falar que não era assim, porque era assim. Porque a Bíblia vai dizer, Deus vai dizer para Davi, não quero que você construa o meu templo, porque a sua mão está suja de sangue. Você foi um homem muito sanguinário. E Davi era muito cruel quando ele ia matar os inimigos. A Bíblia ela dá a entender que Davi se divertia bastante torturando os adversários. Então assim, nossa, mas era um homem segundo o coração de Deus. Pois é. Quem disse para você que homens segundo o coração de Deus também não têm os seus defeitos? Tem. Que ele deveria estar na guerra. Mas ele tomou a decisão de ficar onde? Tomou a decisão de ficar em casa, ficar em Jerusalém. Aí o verso 2, a narrativa continua dizendo o seguinte. Uma tarde levantou-se Davi da onde? Do seu leito. Que horas era do dia? Não sabemos, mas o texto diz que era a parte da tarde. Gente, o que dá a entender aqui? Que Davi ficou o quê? Esparramado o dia inteiro. Do jeito que a gente gosta de ficar quando é feriado. Dá ou não dá a entender que Davi ficou o quê? Vou dormir. Tá tranquilo. E diz que ele se levanta à tarde, eu não sei que horas da tarde seria isso, mas ele se levantou do seu leito e foi andar e passear no terraço da casa real. Certo? Aí aconteceu o quê? Diz o texto bíblico que Davi viu o quê? O verso 2. Diz que ele viu uma mulher que estava tomando banho. Aí já se levanta metade dizendo, tá vendo? Pediu para ser abusada. Não é assim que a gente costuma falar? Foi abusada porque estava de shorts curto. Foi abusada porque estava de mini saia. Foi abusado porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Não é assim que a gente costuma falar? E eu pergunto, e o fato de alguém estar vestido assim ou não estar vestido, enfim, dá o direito de outra pessoa ir lá e à força tomar? Amar, por que você está falando isso? Você já vai entender já já. Porque eu quero tentar derrubar um paradigma que criaram em cima de Batseba. Certo? O que acontece é que a moça estava tomando banho. Nossa, mas por que estava tomando banho do lado de fora de casa? Gente, entenda uma coisa. Chuveiro particular, com aguinha encanada, somos nós que temos. Os banhos naquela época não funcionavam mais ou menos do jeito que a gente imagina, não. A gente precisa tentar entender o contexto da época. Pode ser que fosse comum as moças, na época da guerra, fazer o quê? Tomar banho no banheiro de fora, porque tecnicamente não era para ter o quê ali? Homens. Ou pode ser que na casa dela não houvesse um banheiro dentro de casa e tinha que tomar banho aonde? Do lado de fora mesmo. Um determinado momento do dia. São possibilidades. Uma coisa é fato. Quem não deveria estar ali era quem? O tal do Davi. Porque o tal do Davi era para estar onde? Na guerra. Junto com os demais. Aí acontece o seguinte, gente, entenda, quando a Bíblia dá descrição física de um personagem, é porque esta informação é extremamente importante para a narrativa que está sendo contada ali. E o texto bíblico diz que a moça era feia? O texto bíblico diz que a moça era o quê? Muito formosa. Então a moça devia ser bonita mesmo. A moça devia ser bonita mesmo. Aí o que acontece no verso 3? Uma coisa muito interessante. O texto bíblico diz assim, Davi mandou perguntar quem era.
Gente, se Davi mandou perguntar quem era, é porque Davi o quê? Se interessou. Você manda perguntar por alguma coisa que você não tem interesse? Sim ou não? Você sai por aí perguntando sobre coisas que não te interessam? Se ele mandou perguntar quem era, porque a moça despertou o interesse dele, certo? Ficou interessado nela. E aí o texto diz assim, ó: disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã. Qual é a primeira informação que deram para Davi? A moça é moça de família. A moça não é prostituta, a moça não é solta no mundo, a moça tem pai. Só essa informação já deveria ter sido suficiente para ele. Mas o texto trouxe uma segunda informação. Além da moça ser de família, a moça era o que, irmãos? Casada. Ela era esposa de Urias. E, gente, eu confesso para vocês que, quando eu lendo a Bíblia, me perdoa, mas eu não vou lembrar o texto agora de cabeça, mas está na Bíblia. Quando eu descobri que Urias fazia parte dos 300, dos valentes de Davi, eu fiquei estarrecida. Vocês sabem quem são os valentes de Davi? Os valentes era o grupo mais fiel que Davi tinha. Que certa vez Davi só falou assim: puxa vida, eu queria tanto tomar uma água que fica lá na fonte não sei da onde, e essa fonte de não sei da onde ficava lá em território filisteu. Você acredita que esses valentes saíram de Jerusalém e foram até lá para buscar água para Davi? Urias fazia parte dos valentes. Ou seja, era alguém da absurda e da total confiança de Davi. Batseba era a esposa de Urias, o heteu. Gente, essa informação da nacionalidade de Urias representa que Urias não era israelita de nascimento. Ele era um estrangeiro, mas era um estrangeiro que havia aceitado Deus de Israel como seu Deus, a ponto de servi-lo no exército de Israel. Eu não sei se vocês estão... Está dando para entender? E está dando para entender como é que o processo da tentação está começando a atrair e a seduzir Davi? Ele bateu o olho, se interessou, despertou a atenção dele. E ele foi mandar perguntar quem era e disseram para ele. Pergunto para vocês, qual deveria ter sido a decisão de Davi? Não me deixe cair em tentação. Me livre do mal. Não deveria ter sido isso? Pergunto, Davi era livre para se deitar com quem ele quisesse? Sim ou não? Ele era livre para ele dormir com quem ele queria? Não, lógico que não. Nem pela lei de Deus e nem pela lei dos homens. Porque Davi também era um homem casado. E mais de uma vez, né? Tinha mais de uma esposa, aliás. E aí você viu a beleza que ficou a família dele depois, né? Fica aí o exemplo, que não dá certo. Mas foi essa decisão que Davi tomou? O texto diz assim, ó: Davi mandou perguntar quem era, isso nós já lemos, e aí o verso 4 diz assim: então enviou Davi mensageiros que a tomassem. Eu sei que na minha Bíblia e na sua vai estar traduzido que a trouxessem, mas você acha mesmo que ela foi trazida por livre e espontânea vontade? Amigos, o texto no hebraico é muito claro, ela foi tomada. E esse verbo tomar é o mesmo verbo que aparece lá para Eva pegando o fruto da árvore da vida, é o mesmo verbo que aparece lá em Gênesis 6, quando os descendentes lá, os filhos de Deus,
tomaram para si mulheres, é um verbo que denota violência, que denota força. Ou seja, ela não foi trazida por livre e espontânea vontade, não. Não foi bonitinho do jeito que a Record tentou pintar lá na série. Que já tinha um flerte, que eles já se conheciam e se gostavam desde a adolescência e não sei o quê. Não. Ela foi tomada. Em outras palavras, irmãos, uma possibilidade de tradução desse texto é que ela foi levada à força. Se ela foi levada à força, representa que a relação sexual entre os dois não foi consensual. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Existe a possibilidade dela ter sido estuprada, abusada pelo rei. E o rei era a autoridade máxima ali, sim ou não? Certo? Tudo bem até aqui? E foi o que aconteceu. Ela foi levada, diz o verso 4, ela se deitou e Davi se deitou com ela. Só que o texto apresenta uma informação interessante, diz assim: tendo-se ela purificado da sua imundície. Nossa, que situação. Já pensou? Ele só queria uma coisa com ela e foi o que ele teve, depois descartou e jogou. Volta para sua casa. Diz que ela voltou para a sua casa. Só que o texto diz que ela aconteceu o quê? O verso 5 diz que a mulher concebeu e mandou a dizer a Davi o seguinte: estou grávida. Olha o tamanho do problema. Interessante aqui, porque aconteceram algumas coisas. Davi deu atenção para a tentação, deu ouvidos. Davi alimentou a tentação, o desejo no seu coração. Ele tomou a decisão de cometer o ato, mentalmente falando. E aí ele foi lá e consumou esse ato. E deu fruto. Deu fruto. E agora tem um problema. Como é que resolve esse problema? Porque a mulher era casada e o marido não estava em casa. A Bíblia diz que Davi mandou, tive uma ideia excelente, genial. Traz o homem. O homem já está um tempão fora de casa, deve estar morrendo de saudade da mulher dele. Traz ele para casa, porque aí meu problema estará resolvido e a narrativa vai continuar. Mandou trazer Urias, trouxe Urias, elogiou Urias, né? Bajulou Urias. Mandou Urias a primeira noite para casa. Urias foi? Não foi. Aí Davi perguntou para ele, por que você não foi? Falou, Davi, eu não posso. Os meus companheiros estão em guerra. A arca do Senhor está na guerra. Como é que agora eu vou chegar aqui e vou ficar vivendo as minhas regalias se os meus companheiros não estão aqui para viver comigo essas regalias? Ele não foi. Aí Davi chama ele para uma janta, você conhece, né, a história? Chama ele para jantar, enche a cara dele de vinho, ele fica bêbado. E nem bêbado ele foi para casa, porque diz que ele dormiu lá nos degraus do palácio mesmo. Tão bêbado que estava o bichinho. Por culpa dele? Davi. Aí Davi viu que não tinha jeito mesmo. Como ele já tinha vindo para Jerusalém, o pessoal da guerra não precisava saber que ele não tinha dormido em casa. Davi escreve uma carta para Joabe e nessa carta estava a sentença de morte de Urias, porque eram ordens de Davi mandando colocar o seu valente na linha de frente, sabendo que na linha de frente ele poderia ser atingido por flecheiros. Tudo para poder esconder o seu pecado. E deu ou não deu certo, gente? O que aconteceu com Urias? Morreu. Aí eu imagino que Davi deve ter respirado. Problema resolvido. Problema resolvido? Problema resolvido? Quase 9 meses se passaram, imagino eu, e quem foi que bateu na porta de Davi? Quem que bateu na porta de Davi? Qual que é a sequência da história? Quem foi lá tomar café com Davi? Natã. Qual era a profissão de Natã?
Ou o chamado de Natã? Profeta. Sabe o que representava um profeta naquela época? O profeta era a boca de Deus na terra. Então, se você recebesse a visita de um profeta, representava duas coisas. Ou a notícia era muito, 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 muito boa. Davi já tinha ou não tinha sido visitado por um profeta? Sim ou não, gente? Quem foi o primeiro profeta que visitou Davi? Samuel. Muito bem. E Samuel foi visitar Davi com qual propósito? Da primeira vez. Era um propósito ruim ou era um propósito bom? Qual foi o propósito? Ungí-lo rei. Então Davi já tinha experiência com visitinhas proféticas. Pensou Davi o quê? Só vem, querido, que a notícia deve ser mais uma notícia boa. Mas a notícia era boa? E Davi, por ser um homem violento, Natã teve que contar uma historinha infantil para ele. Sim ou não? Natã chegou e falou: seguinte, estou com um problema lá na vila onde eu moro. Gente, eu não estou lendo o texto bíblico com vocês, mas está aqui. Vocês podem continuar lendo essa narrativa, ainda está dentro do capítulo 11 e 12. Estou com um probleminha lá na vila onde eu moro. Sabe qual que é o problema, Davi? Tem um homem lá que é muito rico. Muito, tem muitas ovelhas, muitas ovelhas. E esse homem resolveu dar uma festa para muita gente. Só que você acredita, Davi, que ao invés dele matar uma das suas muitas ovelhas para a festa, ele teve a ousadia de ir lá na casa de um pobre, coitado, que só tinha uma ovelhinha, que era tudo para ele, que ele cuidava daquela ovelha como se não tivesse mais nada na vida, como se fosse o tesouro mais precioso dele. Esse homem rico foi até lá e tomou daquele homem pobre aquela única ovelha e matou aquela ovelha para oferecer no churrasco lá para os amigos dele, Davi. Você acredita nisso? Sabe o que o texto bíblico vai dizer, gente? Que a ira de Davi aconteceu o quê? Se acendeu contra aquele homem rico. Por que a ira de Davi se acendeu contra aquele homem? Você já tinha parado para refletir nisso? Antes de ser rei, Davi foi o quê? Pastor do quê? Mexeu com ovelha, mexeu com Davi. Então Natã foi muito sábio. Usou uma linguagem que ia mexer com o coraçãozinho de Davi. Sabe qual foi a sentença que Davi? Porque Natã virou para Davi e falou: o que eu faço com esse homem, Davi? Qual foi a resposta? Mate. E aí Davi, né? Natã, tem certeza que eu devo matar esse homem, Davi? Mate. E aí ele vira para Davi e diz: tu és este homem. Você tinha tantas esposas, tantas concubinas. Por que Batseba? Por que matar o marido dela? E aí, quando Davi descobriu que o problema não estava resolvido, ele caiu em si. Mas sabe qual é a melhor notícia? É que ele caiu sim, mas ele caiu de joelhos. E reconheceu o seu pecado. Teve consequência? Teve consequência. Por um motivo que nós não sabemos explicar qual, o primeiro bebê não veio a nascer, ele morreu, não foi? Ah, morreu porque Deus estava castigando. Não, senhor. Porque Deus não é assim, não. Se o teu Deus é assim, eu não quero papo com ele, não. Morreu por um motivo que a gente desconhece, mas infelizmente veio a morrer. Agora, gente, vocês perceberam os passos que foram sendo dados nesse processo da tentação? Davi deu atenção, ele desejou, ele decidiu mentalmente e ele consumou o ato, mesmo sabendo que estava errado. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente não faz o mesmo? A gente acha que Deus não está presente, porque Davi pode ter pensado o seguinte, aqui é uma inferência, o texto não está dizendo isso, mas é uma inferência. Davi pode ter pensado o seguinte: a arca da aliança não está aqui.
O que é que simbolizava mesmo a Arca da Aliança? A presença de Deus, visível, gloriosa. Deus está aqui, Deus está na guerra. Se Deus está na guerra, Ele não vai nem ver o que eu estou fazendo. E às vezes a gente acha que Deus não está aqui, que Deus não está vendo o que a gente está fazendo. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos? Deus sempre está aqui. Deus sempre está vendo o que a gente está fazendo, pensando e sentindo. E é por isso que Ele diz, filho, se o pecado bater a porta do teu coração, me conta. Porque eu sei que é responsabilidade sua dominar esse pecado que está aí. Eu não posso dominá-lo no seu lugar. Não foi isso que Ele falou para Caim? Compete a você dominar o pecado que está batendo na porta do seu coração? Não é papel de Deus. Deus não vai dominar o meu pecado no meu lugar. É minha responsabilidade isso. Mas aí a Bíblia fala uma coisa, e é o último texto que eu quero ler nesta manhã, para nós. 1 Coríntios capítulo 10, vou voltar para ele. A última vez que eu estive aqui, né, eu falei sobre um pedacinho dele, e agora eu não vou fazê-lo de igual forma. 1 Coríntios capítulo 10, olha o conselho, hein? A partir do verso 11. Quer saber como vencer a tentação na sua vida? Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito veio dizer à igreja hoje. Estas coisas lhe sobrevieram no passado, falando aqui do passado, falando do povo de Israel, certo? Como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós, sobre quem o fim dos tempos ou o fim dos séculos tem chegado. Olha o conselho do verso 12. Aquele que pensa que está em pé, aquele, pois, que pensa que já venceu a tentação, que é forte o suficiente, aquele, pois, que pensa isso, o que diz o texto bíblico? Cuidado para não acontecer o quê? Cair. Aquele que está em pé, não, cuidado para que não caia. Amigos, sabe o que eu aprendi com esse verso aqui? Que na minha vida e talvez na sua, não existe ponto forte. Nós só temos pontos fracos, que somente se tornarão fortes se nós seguirmos os conselhos que está aqui. O conselho do verso 13 é o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ele vos proverá livramento, de sorte que possais suportar a tentação. A minha força para vencer a tentação e o pecado vem de mim? Existe ponto forte na minha vida? Não. Os meus pontos só serão fortes se eu confiar em quem? Em mim? É isso que o texto está dizendo? Os nossos pontos só serão fortes se nós confiarmos em quem? Em Deus. Na fidelidade de Deus. Não está na sua fidelidade, está na fidelidade dele. E o livramento vem de quem? Dele. Então, se tem alguém hoje nessa igreja, com certeza tem, que está sendo tentado, que o pecado está aqui batendo na porta do coração, tem que recorrer a quem? Ao Senhor, porque Ele é fiel para nos livrar. Nós não somos fiéis para dizer não, mas Ele é fiel para nos livrar. E é a Ele que a gente tem que recorrer, gente, de hoje em diante, porque o demônio não brinca em serviço. Não importa quanto tempo ele leve para tirar você dos braços de Cristo, pois ele vai levar o tempo que for preciso. Então, cuidado. Se você acha que está firme, se você acha que já está forte o suficiente, se você entende que já venceu, não, você não está. Cuidado para que você não caia. Porque a sua força, a sua vitória não vem de você. A sua força e a sua vitória vem de Deus e da fidelidade de Deus em querer nos livrar do mal. Que Deus abençoe sua vida hoje. E que você possa entregar-se novamente a Ele, mesmo já estando com o coração cheio de pecado, mesmo que você já tenha passado dessa fase de, eu estou ponderando, eu dei atenção,
Ah, eu estou considerando. Ah, não. Não importa qual estágio da tentação você esteja. Você pode estar no último estágio. Já consumou o pecado. E esse pecado já gerou sentença de morte para você. Pois ainda assim, Jesus, através da sua maravilhosa graça, Ele pode te livrar. Ele pode te libertar. E se você já caiu, Ele pode te perdoar e pode te purificar dessa iniquidade. Vai ter a última música do louvor aqui, antes da oração. Que você cante de todo o seu coração. Nós vamos repetir uma música que já foi cantada. E Cris, eu estou pedindo porque eu amo essa música, tá? Se você entrou aqui hoje se sentindo assim, incerto, inseguro, que você ouça a voz de Deus falando ao seu coração através dessa música. Aliás, não apenas ouça, mas louve, cante, declare o que a letra dessa música está dizendo. Porque a letra dessa música, ela vem reafirmar para nós hoje, gente, a fidelidade de Deus, em Deus querer o melhor para a nossa vida. Sabe por que a gente peca? Sabe por que a gente cai em tentação? Porque no fundo, a gente não entrega o nosso mundo nas mãos do Senhor. No fundo, a gente não entrega o nosso amanhã ao Senhor. E no fundo, a gente não confia suficientemente nele. E é essa desconfiança nele que nos leva para a tentação e que nos leva para o pecado e que gera morte na nossa vida. Então vamos pedir a Deus que seja verdade o que vai ser cantado aqui agora. Vamos clamar a Jesus que Ele torne realidade essa letra na nossa vida. E que todas as vezes que a gente estiver sendo cercado pelo diabo, pelo pecado, pelo mal, pela tentação, que a gente se lembre da fidelidade dEle. Que a gente se lembre que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente sente, do que a gente espera. Agradeço muito o louvor pelas músicas de hoje. Estava falando para Ana, Deus me trouxe aqui para falar comigo através dessas músicas. E só Ele sabe o porquê. Então, que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, gente, vamos cantar, vamos louvar, vamos declarar para o nosso Deus. Que Ele faça na nossa vida muito mais. Que Ele cumpra na nossa vida os propósitos que Ele tem para cada um de nós que estamos aqui hoje. É crer no que não se pode ver. Esperança gera forças para lutar. Sua dor não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pensa em desistir, a noite passa, vejo a luz do amanhecer e ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus, mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir. A noite passa, vejo a luz do amanhecer e ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Esse é o nosso Deus, poderoso, que nos ama e que quer o melhor para a nossa vida. Conte com Ele para tudo que você precisar. Pode ser uma coisa simples aos seus olhos, que você acha que Ele nem dá importância. Ele dá. Ele dá. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos muito por esse culto e por esse ensinamento que o Senhor veio nos dar hoje através da sua palavra. Nós queremos pedir encarecidamente perdão por todos os nossos pecados. E queremos pedir que o Senhor nos ajude a termos um relacionamento de amizade, de paternidade. Pai, o Senhor é nosso Pai, nós somos seus filhos. Tão grande, tão próximo, que a gente se sinta à vontade para contar para o Senhor qualquer coisa que estiver acontecendo, ou que nós estamos sentindo ou pensando. Que o Senhor possa, não que o Senhor pode, mas que nós possamos confiar em Ti. Que nós possamos abrir o nosso coração a Ti. Que possamos clamar por socorro em momento oportuno. Que possamos pedir ajuda. Que não tentemos resolver o problema da tentação e do pecado sozinhos, porque de verdade nós não temos força em nós mesmos para isso. Por favor, Senhor, que exemplos como esse de Davi, por mais que não sejam bons, ou que não tenham pelo menos começado bons, que nos sirvam de lição, para nos ensinar tanto o que a gente deve, como a gente deve proceder, como a gente também não deve proceder. Davi errou sim, mas o seu amor por ele não diminuiu por causa disso, muito pelo contrário. Foi a sua graça abundante sobre ele que o capacitou a se arrepender e a abandonar essa vida que ele tinha, dissoluta. O Salmo 51, ele conta sobre isso. No Salmo 36, ele mostra como o pecado cega os nossos olhos e nos lisonjeia, nos convencendo de que nunca seremos descobertos. Senhor, por mais pecadores que sejamos, que não tenhamos o pecado como nosso estilo de vida, mas que possamos lutar contra isso todos os dias da nossa vida, e se cairmos, que possamos levantar com a ajuda que vem do alto. Que a sua graça, maravilhosa graça, possa nos transformar, nos limpar, e que possamos clamar por ajuda quando estivermos cercados, quase caindo na tentação. Terminamos esta oração com um pedacinho da oração de Jesus que dizia: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar pela nossa saúde e pela saúde da nossa família. Vamos orar por aqueles que trabalham pela nossa saúde, por aqueles que precisam sair de casa para sobreviver. Orar por aquele que está em luto e por quem está sentindo essa doença na pele.